Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Hoje, primeiro domingo depois da solenidade de Pentecostes, nós celebramos a solenidade da Santíssima Trindade, o mistério fundamental da nossa fé, um só Deus em três pessoas. A antífona de hoje, nós assim rezamos: bendito seja Deus Pai, bendito o Filho unigênito, bendito o Espírito Santo, Deus foi misericordioso para conosco. Nesse dia, a liturgia da palavra, sobretudo, vai falar de uma Santíssima Trindade, não em si, mas em relação com a nossa humanidade. Ou seja, não é um mistério interno da Santíssima Trindade, mas a comunhão dessa Santíssima Trindade conosco na história da salvação. Assim, a primeira leitura nós temos do livro dos Provérbios, e é a sabedoria que nos fala. O Senhor me possuiu como primícias de seus caminhos antes de suas obras mais antigas. Então, a sabedoria que está com Deus, que é em Deus desde antes da criação, e vai falar desde a eternidade, fui constituída desde o princípio, antes das origens da terra, e que estava com Deus durante todo o momento da criação. Essa sabedoria que no Antigo Testamento vai sendo apresentada como uma pessoa e que vai sendo personificada até ser uma pessoa no Novo Testamento, a pessoa do Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Eu estava ao seu lado como mestre de obras, eu era seu encanto dia após dia, brincando todo o tempo em sua presença. Então, essa expressão que vai falar de uma sabedoria que tem prazer de estar ao lado de Deus, brincando, mas não somente isso, brincando na superfície da terra e alegrando-me em estar com os filhos dos homens. Ou seja, uma sabedoria que tem prazer de estar ao lado de Deus, mas também que tem prazer de estar na obra da criação, na terra, ao lado do ser humano. Então, isto é uma imagem de um Deus que tem prazer de estar com a sua criação, que ama a obra criada, que se coloca em relação. Celebrar a Santíssima Trindade é celebrar Deus em si mesmo, mas sobretudo um Deus que ama, um Deus que entra em relação com a humanidade, com a obra da criação, um Deus que ama e por isso cria. No Salmo de hoje, o Salmo 8, é justamente a maravilha da criação que nós contemplamos. Contemplando estes céus que plasmastes e formastes com dedos de artistas. Vendo a lua e estrelas brilhantes, perguntamos: Senhor, que é o homem, para dele assim vos lembrardes e o tratardes com tanto carinho. Ou seja, diante de uma obra da criação tão grandiosa, o ser humano é muito pequeno se comparado com a terra, imagine com tudo aquilo que é criado. Então, nós contemplando toda essa grandeza de Deus, perguntamos: Senhor, que é o homem, para dele assim vos lembrardes e o tratardes com tanto carinho? Pouco abaixo de Deus o fizestes, vós lhe destes poder sobre tudo, vossas obras aos pés lhe pusestes. As ovelhas, os bois, os abismos, todo o gado e as feras da mata, passarinhos e peixes dos mares, todo ser que se move nas águas. Então, que tudo isso Deus fez e deu ao ser humano a missão de ser Senhor, Dominus. De ser Senhor quer dizer, de exercer para com a criação o cuidado, o carinho, a ternura que o próprio Deus exerce. Ele nos passou esta missão de cuidarmos da obra da criação. Na segunda leitura de hoje da carta aos Romanos, o apóstolo vai dizer assim, que seja a justificação, a fé, a graça, tudo isso é dom do Senhor para que nós tenhamos esperança na glória que vem de Deus. E não só isso, pois nos gloriamos também nas nossas tribulações. Então, que a dimensão da relação de fé com Deus nos coloca também em condições de suportar as adversidades desta vida, na certeza de que nós não estamos sozinhos.
porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. É o Espírito Santo que é o amor entre o Pai e o Filho que age na nossa vida, no nosso coração. Então, que nós estamos em uma comunhão, e essa comunhão é com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que essas três pessoas agem porque nos amam e que transformam a nossa vida em uma expressão desta comunhão com o ser divino. Hoje, no Evangelho, nós encontramos aquele discurso que Jesus faz depois do lava-pés e que é um discurso de despedida. Ali então, esse discurso que nós ouvimos no tempo pascal, ele vai dizer: tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Então, Jesus se revela plenamente, mas os seus discípulos não têm condições de compreender aquilo que é ainda necessário um mistério pascal para que eles possam entrar nessa dimensão da compreensão plena de Deus. Então ele se revela em plenitude, mas os discípulos, a igreja precisa de tempo. Nós somos seres humanos que precisamos da ação do tempo, precisamos ir amadurecendo. Então quem nos dá essa possibilidade de amadurecimento é o Espírito Santo. Assim, Jesus continua: quando vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Então é o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que age em nós para nos conduzir à plena verdade. Então é aquele que age em nós, recordando-nos das coisas e ensinando-nos tudo aquilo que nos diz o Senhor Jesus. E é interessante que ele vai dizer assim: o Espírito Santo, ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Então, que o Espírito Santo não faz uma revelação diferente daquela que faz Jesus, que é a plenitude da revelação, mas ele conduz os apóstolos à plena verdade, para que possam compreender a plenitude da revelação. Então o Espírito Santo age em comunhão com o Filho, que é aquele que nos transmite a verdade que recebeu do Pai. Aí está o mistério da Santíssima Trindade. Caros irmãos, quando nós falamos do mistério da Santíssima Trindade, nós entramos em uma dimensão essencial do nosso Deus, que o nosso Deus é comunidade. Se Deus não fosse Trindade, precisaria esperar o momento da criação para ter um ser a que amar. Mas Deus eternamente é comunidade, eternamente Ele é amor, porque quem ama precisa de alguém para ser amado. Celebrar a Santíssima Trindade é celebrar este amor que é tão intenso que se torna uma pessoa. O Pai que gera o Filho e os dois que geram o Espírito Santo, que eternamente são gerados, não são gerados no tempo, porque Deus em Deus não tem tempo. E que essa diferença, essa distinção entre as pessoas existe na relação de uma para com a outra. O Pai é o Pai porque tem o Filho é Filho porque tem o Pai, e o Espírito Santo é Espírito Santo porque tem o Pai e o Filho. Mas em relação a nós, a cada vez que Deus age, Ele age as três pessoas divinas que agem para a nossa criação, para a nossa salvação, para a nossa santificação. É uma ação comum da Santíssima Trindade, mesmo que tenha a predominância em determinados momentos de uma das três pessoas divinas. Nós, depois de termos celebrado os Pentecostes, nós entramos nessas solenidades do Cristo que são essenciais no nosso caminho de fé, que são consequência do mistério pascal. Já antes do mistério pascal, Jesus vai insistir na pessoa do Pai e do Espírito Santo, porque a fé no ressuscitado nos conduz à fé em um Deus que é uno e trino. Na oração hoje da coleta, nós assim dizemos: ó Deus nosso Pai, enviando ao mundo a palavra da verdade e o Espírito Santificador, revelastes o vosso inefável mistério. Fazei que, professando a verdadeira fé, reconheçamos a glória da Trindade e adoremos a unidade onipotente.
Tenham todos um bom domingo, uma boa solenidade da Santíssima Trindade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.